presentes na nossa manhã de estudo, que possamos aprender um pouco mais do nosso autoaperfeiçoamento. Nós estamos trabalhando no processo da autocura. Nós já fizemos alguns passos a cada domingo de GAZ. Para quem não sabe o que significa GAZ, Grupo de Apoio à Sobriedade Espiritual, nós estamos trabalhando os passos de autocura. Os nossos passos são baseados em Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, no capítulo 9, o processo de autocura. Como seria muito complexo falar todo o capítulo de uma única vez, nós fizemos em partes. Esta é a terceira parte que nós fazemos de autocura. Mas antes de começarmos, vamos unir os nossos pensamentos com os nossos amigos espirituais para que eles possam nos inspirar ao nosso processo de autocura. Queridos amigos, aqui presente, dirigente espiritual desta casa, envolva-nos de muita paz, de muita luz. Que cada um de nós possamos entender os seus conceitos com relação ao nosso próprio processo evolutivo, curando o nosso espírito. Sabemos, Senhor, que toda a manifestação de doenças físicas começa no nosso espírito devido aos nossos equívocos do passado e do presente. Para que tenhamos uma vida mais tranquila e mais feliz, equilibrada e em harmonia com os amigos espirituais, nós precisamos do processo reencarnatório, para que a cada dia a nossa luz se faça presente em nós, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Começaremos falando da vida humana numa mensagem de Augusto Cury, que nos diz, numa frase, melhor dizendo, a vida humana é o maior mistério da existência. Só não se encanta com ela quem nunca a explorou. Que mensagem linda, que frase linda que Augusto Cury nos traz, um psiquiatra que cuida dos nossos pensamentos e do nosso bem-estar. Em resumo do nosso aprendizado, no segundo passo nós falamos e nós vimos a importância da sintonia com a fonte da vida que é Deus. No primeiro passo, nós recomendamos a observação dos nossos pensamentos. Sim, porque Jesus já tinha recomendado que nós vigiássemos os nossos pensamentos. Vigiai e orai. Ao vigiar os nossos pensamentos, nós nos mantemos atentos e nos mantemos em oração. No segundo passo, nós falamos dessa importância de se conectar com a fonte da vida, que é aquela conversa, que é aquele bem-estar e aquela comunhão com Deus, com Jesus, que é o nosso governador, e com os nossos amigos espirituais. Lembrando que os amigos espirituais estão sempre conosco e cada um de nós temos um amigo espiritual que foi designado para estar conosco do nosso nascimento até o fim da nossa existência física, e muitos deles nos acompanham após isto na espiritualidade. Também nós falamos da importância da autoconfiança e que nós precisamos nos manter autoconfiantes nos embates da vida. Porque quem que não tem embate na vida? Nós estamos numa escola de expiações e provas. Por conseguinte, nós estamos na carne. A carne é células vivas, ela tem dor. E nós temos os conflitos emocionais juntos. Então, junta dor física,
conflitos emocionais e mais as dificuldades do nosso dia a dia, assomado a provas e expiações, isso se transforma num embate. Mas nós precisamos da confiança nestes embates. Saber, nós falamos disso, saber que nunca estamos sozinhos, porque Jesus disse o seguinte: eu enviarei em meu nome o Espírito de verdade para estar convosco até o fim dos tempos. Que tempos? O nosso, de processos de evolução. Então, Ele estará conosco até o fim do nosso tempo em processo de evolução. Quando nós chegarmos no seio eterno de Deus e viver em comunhão com eles, nós já estaremos na sua presença. E não apenas com um, e sim com muitos Espíritos Santos de Deus ou Espírito de verdade de Deus. Hoje nós vamos falar da importância da saúde para termos um futuro melhor, um futuro mais feliz. Então nós vamos falar de alguns itens muito importantes e que às vezes está muito em voga e que acabamos por deturpá-los. Então o que nós vamos falar? Nós vamos falar do nosso descanso, da nossa dieta, da nossa higiene e da ordem em que mantemos as nossas atividades. Hoje, a ciência nos diz que a tríade da vida em harmonia é composta: sono, atividade física e alimentação. E o descanso físico, ele é muito importante no nosso programa de autocura. Por quê? Porque às vezes, e está acontecendo isso de uma maneira bem generalizada, que devido à vida moderna que nós vivemos hoje, nós estamos esquecendo do quesito sono. O que nós estamos fazendo? Correndo com infinidades de atividades e nós temos só 24 horas diárias para fazermos tudo o que precisamos a cada dia. Onde vamos sacrificar? No sono. E o descanso físico, ele é de alta importância no nosso programa de autocura. Não só porque o nosso cérebro precisa do sono para fazer o seu processo de autolimpeza, como também nós precisamos desse descanso físico, porque o nosso organismo, a nossa estrutura corporal é feita de células vivas. Então elas precisam sim de um repouso. Para isso, Deus separou dia e noite, para que tivéssemos atividade durante o dia e descanso durante a noite. E nós vemos no livro, a Bíblia, no início, na Gênesis, contando como que Deus formou o mundo. Lá diz que Deus descansou no sétimo dia, trazendo como alerta para nós a importância do descanso na nossa vida. Então nós precisamos, com relação ao descanso, o nosso sono diário, que deve ser entre 7 e 9 horas, 8 horas é a média, que o nosso cérebro precisa para fazer a limpeza. Quem faz a limpeza dos nossos neurônios são umas celulinhas muito pequenininhas chamadas glias. Elas vão manter os neurônios limpos do que? De beta-amiloides, uma proteína que, se ficar lá, vai fazer mal para nós. E para isso há necessidade de dormirmos, baixarmos o nosso metabolismo para que isto aconteça. Às vezes nós esquecemos disso, queremos ficar 24 horas acordados. Quero fazer um pequeno parênteses aqui, que devido à vida moderna e devido a alguns vícios, hoje nós estamos encontrando pessoas que se mantêm até
72 horas ou passa disso em vigília, sem descanso para o cérebro. Isso é um suicídio lento e involuntário, mas que te levará vai te levar, como que eu vou dizer? Vai desmoronar a sua estrutura física, vai te levar à morte física. Se Deus descansou no 7º dia, ele diz, isso significa que a cada 6 dias de trabalhos, de atividade intensa, nós devemos ter um dia de descanso, um dia inteiro de descanso das nossas atividades para o nosso corpo físico, para se refazer. Isto inclui, inclusive, a academia. Então, faça atividades físicas, nós vamos ver a importância, mas nós não podemos extrapolar nisso também. Nós precisamos, nós necessitamos desse repouso mental das nossas atividades profissionais, das atividades físicas, do nosso corre-corre, para que os nossos pensamentos também possam se organizar. Não basta o cérebro repousar e estar limpo. Os nossos pensamentos precisam e necessitam dessa harmonia, do descanso, dessa pressão que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, o descanso mental, ele é um fator imprescindível para a instalação da saúde no nosso organismo. Uma mente em repouso, quero falar disso, quando a gente fala para descansar, a gente pensa que descansar é ficar na ociosidade. Não significa exatamente isso. Uma mente em repouso não significa ficar em ociosidade, não significa ficar lerdando. Não significa isso, não significa colocar um tempo vago, não significa entrar em parafusos, mas nós podemos ter uma ação positiva que gera equilíbrio no nosso tempo de descanso, porque muitos confundem descansar e o dia de descanso, geralmente aos domingos. É mais praxe o descanso ser no domingo, salvo algumas denominações religiosas que o faz no sábado. Mas, no geral, o nosso domingo é o dia de descanso. Então, o dia do descanso é dia de comer comidas picantes, é o dia de muita bebida, é o dia de filmes muito excitantes, é o dia de coisas extravagantes. Não vai gerar equilíbrio, não vai gerar harmonia, não vai gerar descanso, pelo contrário, vai gerar doenças e vai gerar sofrimentos. Então a gente não pode confundir descanso com ociosidade, não fazer nada, ficar deitado. Você pode ler, você pode estudar, você pode fazer alguma coisa, e também não podemos confundi-lo com um dia de coisas que vai excitar a sua mente, porque Jesus nos diz a cada um segundo as suas obras. Então nós só precisamos, nós necessitamos pensar no que nós fazemos para nós. O homem faz ou fala de coisas que geram perturbações para o quê? Para a sua mente. Consequentemente, o seu espírito. Consequentemente, vai atrair o quê? Perturbações. Então, o que nós podemos fazer no dia do nosso descanso? Nós podemos ler uma literatura edificante, nós podemos pensar em coisas otimistas, nós podemos fazer meditações, nós podemos ler ou ver um filme gostoso que traz um ensinamento, nós podemos encontrar com amigos para uma conversa relaxante, para uma conversa otimista, uma confraternização harmoniosa, para que tenha dentro de si toda essa harmonia, todo esse equilíbrio, para que o seu corpo físico encontre nisto essa harmonia. Meditar.
Às vezes, quando a gente fala em meditar, as pessoas já ficam arrepiadas, porque pensa que meditar é sentar numa posição extremamente desconfortável, salvo os orientais, que são acostumados desde novinhos ficar naquela posição desconfortável de pernas cruzadas e etc. Ficar ouvindo uma música que te leva ao sono, ou ficar conduzindo os seus pensamentos a coisas que você não consegue se fixar. E isso não é exatamente meditar, ou pode ser uma meditação direcionada se você está pouco acostumado a isso. Ah, Soninha, eu faço yoga desde pequenininho e sou acostumada com isso. Então você sabe. Ocidentais não têm muito costume de meditar, mas meditar, além de você colocar uma música relaxante, harmoniosa, que te faça bem, você pode ensinar os seus filhos com jogos educativos, você pode ter um dia de família, onde a gente desliga TV, celulares, computadores, jogos digitais, e a gente faz jogos educativos, fica com os filhos, corre, pedala, então você pode fazer isso. E meditar pode ser um passeio pela natureza, vendo a beleza do jardim de Deus na nossa vida, ou pensar nas belezas que Jesus coloca para nós na nossa vida. Podemos também escrever, e pensando nisso, não é escrever, não é assim, para que eu vou escrever se num clique da internet eu já tenho tudo? Não, é sentar e escrever letra cursiva, você atuar em você. Por que nós podemos fazer, por exemplo, utilizando a criatividade, escrever uma carta para nós? Como que nós desejamos estar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos? Ou para quem é mais criativo com as palavras, pode fazer poesia. Ou mesmo que a poesia, mesmo que o seu escrito seja bastante comum, bastante corriqueiro, não tenha não é um fator, não é um histórico literário. É para você, é para que você descanse, é para que você sente e pegue um lápis e uma caneta e pense assim, o que é a vida para mim? A vida é o leve respirar dos pássaros. A vida é o meu pequeno respirar, onde eu transpiro toda a harmonia dos meus pensamentos. A vida também pode ser aquilo que me deixa estressado, que eu procuro harmonizar com uma palavra leve, com um sorriso e com um encanto. Gente, eu estou improvisando aqui, porque eu tenho o hábito há bastante tempo de ficar aí bosquejando, riscando nos papéis. Mas é um hábito gostoso, saudável, que estimula a nossa mente ao melhor da vida e também estimula a harmonia dos nossos pensamentos e sentimentos. Descanso. Além do descanso semanal para o nosso corpo e para a nossa mente, nós precisamos pensar seriamente no descanso da noite. No descanso do quê? Do nosso sono. Por quê? Porque nós temos o hábito de pôr um despertador para acordar. E nós acordamos e ainda brincamos, né? A gente coloca o despertador, eu quero levantar às 6 horas da manhã. E aí ele toca, daí você dá soneca, e mais uma soneca, e outra soneca, e sai da cama às 7 horas, ou às 6h30, coisa parecida. Mas pelo menos você está. O que eu indico? Nada disso, né? Coloque o celular na sala, ou o seu despertador na sala. Então ele toca, você é obrigado a levantar, despertar para desligar o despertador e ir para as suas atividades. Então é importante a gente colocar um despertador para a noite, se temos filhos pequenos, e educar os nossos filhos para isso. Eu tenho um mentorado dentro da minha profissão que ele comprou aquela Alexia,
é isso? Alexia. E a Alexia, quando a Alexia toca, as crianças já se acostumaram tanto, que é às 9h30, a Alexia toca, eles já saem correndo, pegando os pijaminhas, escovando o dentinho e cama, porque já aprenderam que é hora de ir para a cama. Então, que é o ritual do sono. Então, a gente faz isso, a gente coloca, o despertador toca, ele toca, a gente levanta, não vamos fazer soneca neles, não vamos nos auto-enganar, só mais um pouquinho, não, ele tocou, você levanta, vai fazer a sua higiene, vai se preparar para dormir, vai pôr a sua roupa confortável, vai para o seu quarto, vai agradecer o seu dia e deitar. Lembrando que é muito importante no período da noite nós tirarmos as luzes brancas, aquela que imita o sol, e colocarmos as luzes amarelas, laranjas, que imita a noite, para que o nosso organismo comece a fazer a melatonina e te levar ao sono, ao descanso. O seu cérebro fica cansado, porque se você coloca a luz branca, ele vai ter dificuldade de ficar cansado. Então é importante que você coloque essa luz amarela, ela começa a te cansar e você vai para a cama. Então é muito, muito, muito importante dormir. Muito, muito, muito importante descansar. Agora vamos para as atividades físicas. Então, por mais que a gente ache que a nossa vida é um corre-corre, a grande maioria de nós temos uma vida sedentária. Por quê? Nós pegamos o nosso carro ou tomamos ônibus e vamos para o trabalho. Nós fazemos um trabalho sentado, salvo os que fazem o trabalho em pé, sai do trabalho, volta para casa, chega em casa e continua sentado. Ou seja, sedentarismo. E mesmo que você trabalhe em pé, eu descobri isso. Uma vez eu comentei com o médico, nossa, mas eu não tenho uma vida sedentária, eu trabalho o dia todo de pé, eu fico praticamente 10 horas em pé. Ele falou assim, não é atividade física, você caminha porque você está trabalhando, você não está com corpo, mente, espírito e cérebro voltado para a atividade física, então é diferente. Então a gente precisa sim fazer as atividades físicas. E nós estamos na contramão daquilo que dos nossos antepassados, que os nossos antepassados, eles necessitavam de correr, de caçar, de buscar o seu alimento na natureza. Hoje o que nós fazemos? Um toque de celular e a comida chega na nossa porta. Então, continuamos no sedentarismo. Isso é assim, é só uma vez por mês ou uma vez por semana. O resto a gente tem que fazer em casa, mas a comida está em casa, dentro da sua casa. Os nossos antepassados iam caçar, iam buscar na natureza e muitas vezes ficavam dias e dias sem alimento. De uma refeição para a outra poderia demorar até 15 dias, pesquisas científicas com relação a isso. Hoje é tudo no conforto de um toque. Então a academia, ou melhor dizendo, a atividade física é muito importante para o nosso organismo. Não quer dizer que a academia seja insubstituível, que você tem que ir para a academia. Muitas vezes o nosso orçamento está apertadíssimo, não temos como pôr mais uma conta no nosso orçamento, mais uma conta na nossa despesa, e não temos como, então, pagar essa academia. Não significa que você não pode fazer atividade física. Então você pode aproveitar para caminhar, para fazer alongamento. Em casa você pode dançar, correr, pular, ações em favor de si mesmo. Caminhar é muito importante. Né? Mas eu não sei dançar. Gente, não é dançar no sentido igual que a gente vê nos salões. Quem que não quer dançar? Quem que não quer dançar um tango? Quem que não quer dançar uma valsa, um vaneirão como é na minha terra? Todo mundo quer, não sabe, eu não sei. Mas você pode ouvir uma música, você pode fazer movimentos, você pode fazer alongamentos. Outra coisa, na internet tem infinitos exercícios que você pode fazer dentro de casa e gratuito. Olha, aprenda e faça. Nada de exageros, mas também procrastinar,
causa danos ao nosso organismo físico. Então é muito importante as atividades físicas. Agora, o índice mais importante do nosso processo de autocura, a alimentação. A alimentação saudável para uma vida igualmente saudável. Nós sabemos, por exemplo, que a taxa de vida, a média de vida no Brasil é de 75 a 80 anos. Lógico que a gente sabe que tem até 112 anos, mas essas coisas são pensadas. Por favor, a taxa considerada a média do Brasil é de 75 a 80 anos. Agora, como é que nós queremos chegar nesta idade? Aqui, hoje, que a maioria são jovens, como que vocês chegarão a 80 anos, 75 anos, 60 anos? Então, a alimentação saudável não é só para este momento, só para o agora. A alimentação saudável é pensando no nosso futuro, é pensando no amanhã. Se eu como bem hoje, se eu me alimento bem hoje, eu vou ter um futuro saudável, eu vou ter um futuro onde eu não terei doenças. Aí é creche. É inacreditável como as pessoas me dizem isso. Sônia, uma alimentação saudável custa caro. É verdade. Eu concordo. No Brasil, a nossa alimentação saudável, e ainda mais se formos pensarmos em coisas como alimentos integrais, alimentos orgânicos, é quase impossível, pelo menos para a grande maioria é impossível, esse tipo de alimentação. Mas o mais saudável possível, não comer só bobagens, não viver de fast food, de comer um pouco de verdura, de comer legumes, de comer frutas. Isso é muito importante. Hoje nós sabemos que o índice de câncer no elemento masculino é maior e é pela ausência de verduras, legumes e frutas. Porque, pode brincar, mas os elementos masculinos são os mais carnívoros. Isso também vem lá do passado, da época das cavernas, quando eles iam caçar e pegaram gosto por isso. É verdade, vocês estão dando risada, mas é verdade. Então, as mulheres gostam mais de verduras, legumes e frutas, e por causa disso, tem vida mais longa, tem vida mais longa. Então, é isso. Então, quebrar... eu tenho que comer só alimentos saudáveis, Soninha. Nem todo alimento saudável é saboroso. E nem todo alimento saboroso é saudável. É uma mão de duas vias, vale para os dois casos. Quebrar regras? Pode? Pode. Quem não quebra regras? Todo mundo quebra regras. Então, nunca posso comer cachorro quente, nunca posso comer pizza, nunca posso comer macarrão. Pode, comer macarrão uma vez por semana é uma coisa, comer todos os dias é outra. Comer pizza uma vez por semana, uma vez por mês é uma coisa. Pizza uma vez por semana é muito, né? Melhor uma vez por mês. Comer pizza uma vez por mês não é muito, mas todos os dias sim, uma vez por semana também. Nós vamos ter problema com a obesidade, que vamos ter problema com o açúcar direto, que vamos ter problema com diabetes, que vamos ter problemas com a hipertensão, que vamos ter problema com o colesterol. Vocês já viram que não dá para comer pizza toda semana, certo? Então, a alimentação inadequada vai causar enfermidade para o nosso organismo, vai comprometer. Então, quando eu chegar a 75, 80, eu vou estar vivo, mas metade de mim estará morto. Aí eu lembrei daquela música do Oswaldo Montenegro, metade de mim. Então, a gente pode fazer essa análise. Metade bom, metade ruim, de acordo com as nossas ações hoje. Olha que coisa boa! Podemos fazer isso. Então, sofrimento, doença, leva a sofrimento, leva a desgaste, leva a necessidade de precisar dos outros. O que nós precisamos lembrar? Tudo de boa qualidade,
ir mudando, porque farmácia, remédio, equipamentos, andadores, cadeira de roda também é caro. A alimentação é cara, né? Mas pensando nisso, cadeira de rodas, andadores, farmácia também é caro. Vamos pensar um pouquinho mais em frutas, em verduras, em legumes, vai fazer bem. Todo o excesso na nossa vida é pernicioso. A nossa vida futura depende da nossa vida de hoje, do nosso cuidado de hoje. Quando nós fazemos isso, a nossa vida fica mais bonita, fica mais linda. Bem, até aqui eu falei do corpo físico. Alimentação, atividades, descanso, que é muito importante, descanso, o sono, isto faz parte da nossa vida, é muito importante. Agora nós precisamos falar de uma coisa que chama higiene física e higiene mental. Ninguém em sã consciência vai ficar sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem cuidar dos cabelos e etc. Então, higiene física faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Quem que num dia de calor não quer um bom banho? A gente reclama um pouquinho no inverno, mas como o inverno já está indo embora, um bom chuveiro quente, janelinha fechada, dá para tomar banho sim. Mesmo que algumas pessoas dizem assim, você gosta do inverno, tomara que seu chuveiro queime. Gente, isso é maldade, já vou aproveitar e vou fazer outra parte aqui. Lembrei disso agora. Às vezes a gente diz assim que gosta do inverno, que no meu caso eu realmente gosto do inverno, e algumas pessoas desejam que o meu chuveiro queime, isso é maldade. Gostar do inverno não significa que eu não gosto de um bom banho quente, e todas as pessoas que gostam do inverno gostam de um bom banho quente. Higiene física, estou brincando, gente, vocês podem parar de rir, eu estou brincando, é isso mesmo. A higiene física desempenha esse papel importante na nossa vida, mas tem uma outra higiene que é muito importante, que às vezes nós esquecemos de fazer, que é a higiene mental. O que é a higiene mental? É livrar os nossos pensamentos daquelas coisas que nós poluímos a mente, preocupações em excesso, ansiedades, que vai nos levar, aliás, à ansiedade, depressão, que vai causar um estado desagregado em nós. O nosso pensamento precisa ser harmonioso, precisa do otimismo. É fácil para nós cairmos no pensamento negativo, é fácil irmos para o viés da negatividade. Nós temos autossabotadores que levam para isso. É fácil a gente tentar adivinhar o futuro e um autossabotador chamado vidente dizer assim, e se o seu carro quebrar, e se você ficar doente, e se... Vocês já prestaram atenção que esses autossabotadores que tentam ver o futuro só te apresentam um futuro negro? Sabe por que eles te apresentam um futuro negro? Eles te apresentam um futuro negro porque, também a mim, claro, deixa eu me incluir nisso. Sabe por que ele nos apresenta um futuro negro? Porque nós estamos pensando negativo. Porque o nosso pensamento está no medo excessivo, na preocupação excessiva, na transformações de coisas simples em coisas complexas e complicadas. Vou dar um exemplo bem simples de uma coisa que poderia ser fácil e que as pessoas transformam num cavalo de batalha num geral. Uma pessoa nos convida para um aniversário, por exemplo. E você não quer ir naquele aniversário. Por algum motivo você não quer ir no aniversário. Dizer não, que você não está afim de ir naquele aniversário, transforma-se num cavalo de batalha. Por quê? Em vez da gente simplesmente dizer, olha, muito obrigado, agradeço infinitamente o seu convite, mas eu não posso participar no momento, não vou te explicar os motivos, mas eu não posso participar. Qual é o presente? Você tem lista de presente? O que o aniversariante deseja? E você resolver a parte do presente, porque a pessoa te convidou porque ela quer ganhar um presente.
Então veja qual é o presente, envie o presente e não vá. Viu como que é simples? O que nós fazemos? Ai, mas se eu falar não, o que o pai, a mãe, o tio, o avô, o vizinho, o presidente do país vai dizer pelo fato? Gente, eles não vão pensar nada, não vão dizer nada, é a sua mente, os seus pensamentos que estão poluindo, se autopoluindo, se autodestruindo por algo que é uma questão de sim e não que Jesus trouxe para nós. Seja o vosso falar sim e não, que você vai viver feliz. Olha, sim ou não. Então é simples, fácil, mas nós complicamos. E é engraçado de Jesus falar isso, que depois no futuro, João, o apóstolo, vai dizer já na revelação, no capítulo 3, para quem quiser ver, capítulo 3 de Revelação, versículo 14 e 15, eu desejo que você seja quente ou frio. Porque se você for quente ou frio, eu te conheço, mas eu não quero que você seja morno, porque se você for morno, eu vou te vomitar. Olha que observação maravilhosa, é a mesma de Jesus. Seja o vosso falar sim, seja o vosso falar não, e é o que nós precisamos utilizar nos compromissos que nós queremos ou não queremos participar. Entenderam? Fácil, né? Falar é mais fácil. Fazer é mais complicado, mas nós vamos aprendendo. O problema da saúde merece reflexão e programação para a sua execução. Ao não se programar, nós podemos sofrer surpresas, imprevistos e danos inesperados no futuro. Não se cuida agora, podemos ficar doentes no futuro. Se cuidar agora, nós vamos ficar saudáveis no futuro. Mas ao mesmo tempo, vamos figurar aqui que você cuidou de tudo, você fez tudo o que poderia para a sua saúde, assim como eu faço, e você fica doente. Então, o que acontece conosco quando nós estamos lá no leito de dor? Qual seria a melhor posição para nós? Qual seria a nossa atitude no leito de dor? Ou para quem está no momento de dor agora? O leito de enfermidade é um lugar para acuradas meditações, estabelecimentos de metas e mudança e revisão dos atos, dos comportamentos doentios. Por que eu estou doente? Porque eu fiz alguma coisa errada. Por que eu estou sofrendo isso? Porque eu me desviei do meu propósito. Então, qual é a melhor coisa que eu tenho que fazer? Me reprogramar, mudar todas as minhas atitudes. Para o quê? Para no futuro eu não ficar doente novamente. Então, nós precisamos descobrir as origens dos nossos males e dar um passo importante e ações reparadoras para que isso não ocorra mais. É mais fácil para nós cuidar dos efeitos dos nossos atos do que curar as raízes dos nossos atos. Mas esse processo de autocura está nos ensinando a curar a causa e não os efeitos. Curar a causa para não ter efeitos, para não degenerarmos a nossa saúde orgânica, porque ela vai ocorrer de qualquer maneira, mas ela precisa degenerar com saúde perfeita, com equilíbrio, com harmonia. Você só vai ficando um pouquinho mais lento nas ações do corpo físico, não do cérebro e não do espírito. A ciência já nos diz que o nosso cérebro aprende até o último suspiro da nossa vida. Imagina o espírito. Então, quanto mais idade nós temos, mais difícil é a nossa recuperação, e quanto mais nós nos cuidarmos agora, menos doenças teremos no futuro física. E toda a construção de reedificação exigem o quê? Tempo e experiência. É da lei divina que ninguém malbaratas
mal baratas, o patrimônio da vida, sem experimentar suas funestas consequências. Se eu burlo a lei, eu serei alcançado pela lei. Que lei? As leis físicas, as leis naturais da vida. Nós precisamos ter consciência disso, que na criação, na nossa criação divina, ela exige, ela se pauta pela lei de igualdade. Nós precisamos ter consciência disso. Ninguém frui da felicidade em caráter de exceção. A luta é o clima onde todos passam como seres na vida para a evolução. Então a luta é para todos. Não pense que porque eu falo, porque eu estou conversando, porque eu estou contando, porque eu estou rindo, porque eu estou fazendo piadas, ou anedotas, ou brincadeiras, que eu não tenho os embates que eu disse que nós sofremos. Não há exceção na lei divina. Vige, ela se pauta, pela igualdade. Então, se nós estamos encarnados, nós passamos por lutas, nós passamos por sofrimento, nós passamos por dores, nós passamos por influências físicas, mentais e espirituais, e depende de nós o processo de autocura. A Casa Espírita faz muito por nós, com passes, com orientações, com acolhimento fraterno, mas tem uma parte desse processo que depende das nossas ações, depende das nossas atitudes. Se nós não a fizermos, não adianta a espiritualidade tentar, a Casa Espírita tentar, os amigos encarnados e desencarnados tentarem, que nós não sairemos dos lugares. Este é o nosso terceiro passo no processo de autocura. No próximo Gazeta teremos mais um passo do nosso processo de autocura. Pedimos a todos que mantenham-se em silêncio, em harmonia, até o momento de ser chamado para o passe. Um abraço a todos. Repete tudo de novo.